alguma ideia criativa que te fez pensar, nossa, eu sou uma pessoa muito criativa. só que no final ninguém ficou sabendo sobre essa ideia? Pois é, isso às vezes acontece. E é mais comum do que você imagina. E aí, gente criativa! Seja bem-vindo a mais um vídeo novo no nosso canal. Espero que esteja tudo bem com você. E hoje vamos falar de novo sobre criatividade e assuntos afins para te ajudar a desbloquear ou melhorar o seu potencial criativo. E o assunto do vídeo de hoje é ideias invisíveis e ideias visíveis. Pois é, quantas vezes você já não teve ideias maravilhosas, criativas, que você se orgulha de ter tido aquela ideia, só que ninguém viu, ninguém ficou sabendo? Você resolveu um problemaço na empresa que você trabalha, mas muito poucas pessoas ficaram sabendo sua ideia criativa. Pois é, mas isso é uma coisa que acontece e que é normal e que a gente tem que se acostumar e entender que não é porque essa ideia não ficou sendo conhecida pelo mundo inteiro, ela não é importante. Ou seja, isso quer dizer que nem toda ideia criativa vai chegar aos olhos do mundo inteiro. Eu diria que talvez, olha, minha matemática é muito ruim, mas eu diria que talvez uns 85% das ideias criativas são ideias criativas que eu chamaria de ideias invisíveis. Que são aquelas ideias que um mundaréu de pessoas não fica conhecendo. São ideias que muitas vezes elas acontecem nos bastidores da coisa toda, nos bastidores do mundo. E elas acabam não sendo divulgadas, né? Não acabam não sendo apresentada para outras pessoas. E tá tudo bem. Porém, no entanto, todavia, isso não quer dizer que essas ideias não sejam importantes e não sejam necessárias para manter todo o sistema do mundo, para manter a criatividade, as coisas girando, as coisas acontecendo. Só quer dizer que elas talvez não sejam tão visíveis quanto outras ideias, que a gente toma conhecimento porque são divulgadas, porque elas são mais externalizadas do que as que são mais internalizadas. Então, por externalizadas e internalizadas, eu quero dizer que existem ideias criativas que você consegue ver. Por exemplo, uma obra de arte. Um artista que teve uma ideia criativa e produziu uma obra lá, você consegue ver a criatividade naquilo que a pessoa fez. Ao contrário, por exemplo, de uma pessoa que trabalha numa determinada empresa, né, uma pessoa do setor de TI, ele desenvolveu uma solução criativa para arrumar lá, organizar, solucionar um problema no sistema de produção. Só que poucas pessoas ficaram conhecendo a ideia criativa dessa pessoa, mas não quer dizer que ela não foi importante. Então o cara foi lá, teve uma ideia criativa, solucionou o problema e talvez ele consiga, ele tenha ajudado muito mais os clientes e tenha feito muito mais transformação na vida dos clientes com essa solução criativa invisível do que o design todo pensado meticulosamente do produto que foi desenvolvido faria. E aqui que eu quero chegar no ponto desse vídeo, do assunto desse vídeo. Que eu não tô dizendo que as ideias visíveis são piores do que as ideias invisíveis ou que as ideias visíveis são melhores do que as ideias invisíveis. O foco da conversa é que você precisa colocar suas ideias em ação, você precisa colocar suas ideias criativas para fora, mesmo que elas não apareçam para todo mundo, mesmo que elas se tornem ideias invisíveis. E é duro isso, eu sei, é complicado, né, você colocar uma ideia e saber que as pessoas não vão ficar sabendo da sua ideia, porque a gente tem um egozinho criativo que quer ser visto, ele quer ser notado, ele quer ser elogiado pela ideia criativa que teve. Só que muitas vezes esse elogio não vai vir do mundo inteiro. Muitas vezes vai vir ali das pessoas que trabalham com você, das pessoas que são da sua área, que entendem sobre o que você faz, que entendem sobre o que você trabalha e que elas conseguem perceber que aquela conexão, aquela ligação, aquela ideia que você teve foi criativa porque ela foi conectada de forma diferente. Porque você não usou o mesmo padrão de pensamento. Porque você buscou uma outra solução, porque você ampliou o seu leque de opções e foi fazendo testes, e foi experimentando, e foi vendo o que dava certo e o que dava errado, e melhorando e construindo, e aí chegou naquela solução que foi criativa e que você se orgulha disso. E é por isso que eu digo que você tem que colocar suas ideias criativas em ação, mesmo que elas não apareçam da forma que você gostaria que elas aparecessem. Porque tem muita gente que acaba guardando suas ideias criativas, não colocam elas pra fora, sabe? Não tenta desenvolver aquela ideia, deixa ela guardada na gaveta e morre com isso, sendo que ela poderia ter ajudado tantas pessoas, ter transformado a vida de tantas pessoas. Talvez sem ela perceber, de uma forma indireta.
mas teria transformado, teria feito essa diferença. E toda ideia é importante. Toda ideia criativa vai trazer a diferença na vida de alguém, vai ajudar alguém de alguma forma. Por isso que elas têm que ser colocadas para fora da cabeça. Mesmo que elas não apareçam, mesmo que você não consiga, por um momento, alimentar o seu egozinho criativo e fazer com que ele receba louros e aclamações e elogios e tudo mais. Não se prenda a isso, de esperar que todo mundo te aplauda todo tempo, porque isso não vai acontecer. Foque nos seus objetivos e coloque suas ideias em ação e pense que você está fazendo isso para melhor, para transformar o mundo em um lugar melhor, em um lugar mais bacana, um lugar mais dinâmico, um lugar mais criativo para se viver, porque a gente precisa disso. E eu sei que é mais fácil, né, a gente perceber a criatividade nas externalidades, né, como por exemplo no campo das artes, no campo das ciências, em que você olha para determinada coisa que o artista fez e você percebe a criatividade dele ali e como as pessoas também percebem a criatividade dele. Só que tem muitas ideias, a maioria delas, elas acontecem nos bastidores. E aí que vem uma coisa muito, muito importante de ter em mente. Que muitas vezes, se não tivessem essas ideias criativas acontecendo nos bastidores, aquelas que estão acontecendo no palco não aconteceriam. Elas não estariam sendo feitas se não tivesse essas pessoas corajosas que colocam as ideias em prática, colocam as ideias em ação, mesmo que elas não se tornem visíveis e conhecidas para todo mundo. Então, resumindo, vão existir essas ideias que vão ser visíveis, que você vai olhar e vai perceber que são ideias visíveis, e vão existir as ideias invisíveis. E existem muito mais ideias criativas invisíveis do que ideias criativas visíveis. Só que nem por isso a gente pode deixar de colocar as nossas ideias em ação para transformar o mundo, para criar a realidade que a gente quer, para construir a nossa vida, para alcançar nossas metas, para atingir os nossos objetivos. E o grande porém disso tudo é que tanto as ideias visíveis quanto as ideias invisíveis, elas transformam o mundo, elas transformam a realidade das pessoas. Só que, na maioria das vezes, a gente precisa ser corajoso para colocar essas ideias em ação, mesmo sabendo que talvez elas não sejam tão visíveis quanto a gente gostaria que elas fossem. E que muitas vezes elas vão acontecer nos bastidores. E que ninguém vai ficar sabendo, que ninguém vai aplaudir. Nem por esse motivo elas têm que ser escondidas, têm que ser guardadas dentro de uma gaveta e nunca desenvolvida. E o resumo, né, o que eu quero trazer mais de fundamental nesse vídeo é: toda ideia criativa importa, mesmo que ela não seja vista. Então, o conserto da parte elétrica, né, a instalação elétrica que você fez naquele apartamento, naquela casa chique, que fez uma parafernália incrível lá, com luzes e sei lá o quê, que ninguém vê porque está por dentro da casa, é uma ideia criativa que importa, porque gerou resultado, gerou valor para alguém. Aquele concerto criativo que você fez no carro, não sei de quem, mas que ajudou a pessoa lá e que fez ela continuar andando, mesmo que até chegar no mecânico que fizesse o negócio lá, importa, porque você conseguiu ajudar a vida de alguém, mesmo que ninguém esteja vendo. E como eu disse, tem muita ideia criativa que é invisível, mas é necessária. E se a gente se pautar, né, e ficar esperando que a gente vá fazer as coisas para as outras pessoas verem, muitas vezes a gente vai deixar as ideias morrerem no papel, morrerem na nossa cabeça, morrerem dentro de uma gaveta, porque não vai vir, sabe, toda essa aclamação, toda essa visibilidade que a gente quer, mas a gente tem que continuar firme e fazendo as coisas, gerando nossas ideias criativas, desenvolvendo nossas ideias criativas, mesmo que elas não estejam sendo vistas como a gente gostaria que fossem. E eu volto a dizer, toda ideia criativa importa, mesmo que ela não esteja sendo vista. Porque quando a gente assiste uma peça de teatro, você só está vendo o palco, você só está vendo os atores. Você não está vendo o mundaréu de gente que tem por trás de toda aquela preparação e todas as ideias criativas que esse pessoal teve que gerar para aquele momento pequeno, muito curto ali, pudesse acontecer. E é assim que funciona na maioria das vezes a nossa vida. Tem muita ideia criativa que acontece nos bastidores e que ninguém está vendo. Mas que se não fosse por elas, as ideias criativas que então se tornam visíveis não existiriam. E é por isso que a gente tem que ser corajoso e continuar colocando nossas ideias em prática, continuar desenvolvendo nossas ideias criativas, mesmo que ninguém veja. E por hoje é isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te inspirado a continuar desenvolvendo suas ideias e continuar desenvolvendo também a sua capacidade criativa e transformando a sua vida e a vida de outras pessoas. Aproveite e se inscreve no nosso canal, deixe aquele like, se quiser
colocar algum comentário, eu ficaria muito grata, nem que seja para dizer seu vídeo é muito legal, não gostei desse assunto. Fique à vontade para colocar a sua opinião aqui. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo.